Fala, gente, vamos conversar aqui com o meu xará, o Diego Serri, né, na 102 FM, para abordar já essa reta final de competição e também planejamento para 2026. Primeiramente, obrigado por ter aceitado essa conversa, Diego. Eu que agradeço, prazer a gente poder falar um pouco mais com calma, sem ser naquelas coletivas que a gente faz, às vezes com, enfim, muitos tópicos, tá? Aqui dá pra gente conversar um pouco mais sobre o nosso Red Bull Bragantino. Bom, acho que o primeiro ponto é a melhora, né? Eu até vi você no vestiário falando com os jogadores depois do último jogo e o técnico Wagner Mancini chegou sob bastante desconfiança, né? Até pelos trabalhos recentes, assim, mas é um treinador muito experiente, conseguiu colocar isso pro elenco, né? Internamente, de que maneira vocês observam? Achei com muita felicidade, claro, mas essa melhora, ter chegado aos 45 pontos. Então, Diego, no Brasil tem uma cultura de muita troca de treinador. E a Red Bull, por ser uma empresa europeia, e eu falo a verdade que eu compartilho muito com isso também, de tentar dar mais estabilidade para o treinador, para que consiga desenvolver um trabalho mais a médio e longo prazo. E a gente acabou ficando um ano com o Fernando Seabra, que parece pouco, mas provavelmente talvez fosse o quarto técnico mais longevo na Série A naquele período, com um ano. Só que chegou um momento que era uma percepção comum aqui dentro de que a gente precisava fazer uma mudança, mudar um pouquinho quem está à frente no comando, trazer uma expectativa nova. Os jogadores tinham perdido um pouco a confiança naquele momento e iniciaram muito bem o campeonato, fizeram em 13 jogos 26 pontos, uma pontuação, um percentual de aproveitamento de campeão. Só que depois houve uma queda muito grande. Claro que é verdade, a gente teve muitas lesões, isso é uma coisa que a gente tem discutido, investigado aqui dentro, nos reunido e tentando fazer diagnósticos, para não aceitar que isso seja o acaso, né? Porque aconteceu ano passado e esse ano também. O alto número de jogos também faz com que essas lesões aumentem, a gente sabe disso, mas a gente precisa achar soluções, né? Enfim, no meio desse contexto todo, a gente precisava de um treinador mais experiente, que pudesse trazer a confiança de volta para o grupo, porque é um bom grupo, é um elenco que foi bem formado, a gente tem boas alternativas, e a gente estava vendo um momento de muita falta de confiança, depois das derrotas seguidas e tal, e precisava recuperar. E o Mancini chegou e com naturalidade, desde o primeiro dia, ele lidou muito bem, ele, a comissão técnica dele, lidaram muito bem com a situação. Primeiro jogo a gente fez um bom primeiro tempo, depois deixou cair um pouco com 30 do segundo tempo. Acho que você estava lá naquele jogo do Bahia. Não era você. Mas vocês transmitiram. A gente deixou cair um pouco no segundo tempo, até natural, teve muita lesão também no jogo e tal. Mas a gente fez um bom primeiro tempo. E a partir dali a gente começou a jogar mais encorpado, com mais alma. Aquilo que eu vinha cobrando dos jogadores no vestiário, aqui também. Aqui a nossa equipe ela pode não ser a mais técnica do campeonato. É uma boa equipe, mas não é a mais técnica do campeonato. Você tem equipes com mais recursos, que vão ter jogadores aí, né, de um nível técnico maior, mas a gente tem que ser a equipe mais chata de jogar contra, a equipe com mais alma dentro de campo, mais guerreira dentro de campo, e eu acho que é isso que a gente tem que se cobrar e tem que esperar do nosso grupo. E aí com um pouco de técnica que a gente tem, com uma qualidade boa, essa mistura acaba saindo um final bacana, né? O Mancini tem conseguido colocar isso aí em prática. Então, dos 4 jogos aí com ele, a gente ganhou 3 e fez um primeiro jogo bom também. Sim. Perdeu no finalzinho ali para o Bahia. Foi um início muito interessante. E até nesse sentido, você falou de olhar bem o que aconteceu para que não se repita, né? 2 anos seguidos que o Bragantino, em dado momento, deu uma desandada. O que traz de lição para 2026, até no sentido de elenco mesmo. Como você falou, o elenco é bom, mas precisa de uma pequena reformulação, são reforços, algumas saídas. O que você pensa nesse sentido? Assim, a minha ideia é tentar ter um elenco um pouco mais homogêneo cada ano que passa, para que a gente possa tira um lateral e coloca outro e você manter um nível mais ou menos. Claro que você vai falar, poxa, mas isso aí é impossível. Você pega as maiores equipes aqui do Brasil, sentem, mesmo com muito dinheiro, você tem equipes aí brigando pelo título que quando de repente jogadores estão fora por ocasião de convocação para a seleção, na data FIFA e tal, você vê que cai um pouco, e é normal, né? Mas que a gente consiga o mais homogêneo possível para justamente poder rodar bastante o elenco e que a sobrecarga não seja tão grande naqueles que estão normalmente iniciando os jogos. E depois quando você tem uma lesão,
que acontece é que estou eu e você jogando no... Você camisa 10, mas vamos dizer, eu seria mais um 8, mas eu vou aqui. E aí você, por exemplo, acaba se lesionando, que está jogando direto, e eu preciso entrar e preciso jogar todos os jogos, porque a partir dali já não tenho mais com quem dividir a minutagem. Então isso acaba também comprometendo o planejamento. Então, em termos de elenco, claro, a gente tem jogadores que se adaptaram muito rápido, tem outros que de repente vão chegando no fim de um ciclo aqui dentro do clube. De 2024 para 2025 foram 10 saídas. Foram 10 saídas e praticamente 12 chegadas, nesse sentido de, enfim, ir remontando cada vez o elenco. A gente tem, como você sabe, para tocar o projeto, a gente precisa vender muitas vezes os protagonistas. Isso é muito difícil, porque se fosse só uma questão cumulativa de você ir deixando os caras que estão indo bem, que se adaptaram bem, que estão com um rendimento muito bom, você vai deixando aqueles e trazendo outros, mas o problema é que a gente muitas vezes tem que vender, e essa é a dinâmica do nosso trabalho aqui, e trazer jovens que aos poucos acabem ocupando um espaço de protagonismo. Por exemplo, como foi o John, saiu o Elinho, vamos dizer, né, numa posição um pouquinho mais no outro lado. Arthur, sempre acaba. E daqui a pouco sai e você vai tendo que reinventar e traz o John, ele demora um pouquinho para adaptar e de repente está com esse rendimento, mas é isso, né? Não dá pra gente, tem que ver o lado bom. Até nesse sentido, a gente já está projetando 2026, mas acabou saindo muita coisa na imprensa quando o Wagner Mancini foi contratado e até mesmo depois da demissão do Seabra. Pô, será que o Diego Serri continua para 2026? Teve reunião, tem satisfação da matriz? Não tem? Quero ouvir de você, Serri. A fonte mais confiável possível para isso. O futebol, como em outras áreas também, tudo que é notícia ruim espalha rápido, né? Na sociedade também, você pode ver programas aí com abordagens mais sensacionalistas, e tem tudo, tem no futebol, tem em outras áreas também, e é o que vende, então acaba saindo um monte de coisa. E, na verdade, quem está dentro do processo é que sabe. Eu tive várias propostas esses anos aqui, e eu vou te contar, se em algum momento, eu me identifico muito com o projeto, mas se em algum momento eu achar que é um momento de eu também investir numa saída, numa outra direção, eu vou. Se a Red Bull também em algum momento achar que é momento, também vai, mas a grande verdade é que assim, ninguém consegue fazer um trabalho 100% o tempo inteiro. Ainda mais no futebol competitivo como você tem no Brasil, numa Série A, que você tem um investimento maciço hoje em dia, que o cenário mudou muito, como eu já falei várias vezes, e a gente hoje não tem um poderio econômico para brigar lá em cima. Então, o que hoje é o nosso objetivo? Manter na Série A a equipe principal, a primeira equipe, né, o profissional, manter na Série A. Vamos buscar, normalmente, uma Sul-Americana, e se der para beliscar uma Libertadores, como esse ano, que a gente, por exemplo, tem 4 jogos, a nossa meta é de chegar numa Sul-Americana, mas agora que você vê uma possibilidade, a gente tem 4 jogos. Talvez, se somarmos aí... 2 em casa, né? Se você consegue 9 pontos, por exemplo, você briga por uma Libertadores, como é que eu não vou ter essa ambição? Sendo, né, um clube de futebol com atletas, com profissionais que buscam cada vez a superação, a gente tem que buscar, né? Então a gente não tem limite, a gente vai buscar, e esse é um dos recados que eu dou no vestiário no final do jogo. Que esse clube não é um clube com essa estrutura, com esse nível de jogadores, de profissionais, comissão técnica, para a gente contentar em ficar só na Série A, a gente quer buscar mais. E ao mesmo tempo, falando um pouco do meu trabalho aqui, do trabalho do clube, o que a gente tem muito alinhado com a diretoria global do Red Bull e depois com a vinda também do Klopp, né, e junto com o Mário Gomes também no dia a dia, é que a gente permaneça na Série A com a nossa equipe principal, que a gente vai evoluindo nas categorias de base, que é realmente um ponto crucial para quem quer ter um tipo de trabalho como a gente tem, de trabalhar com jovens, de não ter tanto dinheiro para investir, de não ter uma folha salarial tão grande na Série A. A gente precisa investir muito nas categorias de base para começar a formar jogadores, que esses jogadores comecem a exercer um papel importante no primeiro time, até virarem protagonistas, e a gente fazer essa roda continuar girando. E a gente investiu, eu estou realmente deixando um tempo grande nisso, em colaboração junto com todos os profissionais ali das categorias de base, né? E tem dado resultado, né? A gente vê o Sub-15 na final, o Sub-20 jogou final. Até foi muito rápido, não é o que eu tinha prometido lá fora, de ser tão rápido.
a gente começou a investir um pouco mais em trazer atletas, mudamos um pouco o perfil, né, de algumas pessoas da comissão técnica, trouxemos, por exemplo, o Head Scout, que é o captador, né, que a gente falava antigamente, específico só para a categoria de base, sendo um cara para coordenar esse processo. O Vitor, que é o gerente da base também, tem amadurecido bastante, que há pouco tempo ainda exercendo essa função, era um cara que era scout, e as coisas estão acontecendo. A gente trouxe jogadores que acrescentaram muito no Sub-17, no Sub-20, no Sub-15, e os resultados aconteceram muito rápido em campo, mas a gente já está vendo uma melhora, mesmo que eles não tivessem acontecido nesse grau, porque nós saímos dos últimos lugares da tabela de 2023 e 2024, tanto no Sub-20 como no 17, no Brasileiro, para chegar até a final do Brasileiro. Terminou a primeira fase junto com o Palmeiras ali em segundo lugar. Sim. E com o Sub-17 a gente terminou em quarto lugar também a primeira fase. Agora com o Sub-15 estamos na final do Paulista. Tem muita coisa para a gente ir melhorando, evoluindo. Esses resultados eles aconteceram muito rápido e isso não significa que tudo já esteja perfeito, não. A gente tem que ter os resultados como parte do processo de formação dos jovens atletas, porque isso é importante. A superação, conseguir resultado e tudo, mas dentro também de uma ótica de fazer um trabalho individualizado, de formar bem os jogadores de base para que eles cheguem no profissional e possam contribuir com a gente em cima. Então, pelo que eu entendi, não querendo te apertar, mas o seu trabalho está alinhado com o que pensa a galera. Totalmente alinhado, a gente tem feito reuniões, eu apresentei o business plan agora um mês atrás, mais ou menos, lá na Áustria. Além disso, tem coisas internas também, né, da gente conseguir trabalhar dentro da verba, que é uma coisa que numa empresa que tem um clube de futebol é bem diferente do que um ambiente de um clube associativo, que se você estourar um pouco um orçamento para lá, para cá, tem uma flexibilidade, aqui não tem. Então, a gente vem trabalhando sempre dentro do que foi estipulado de verba, sempre pleiteando um pouco mais, né? Porque a gente tem aspirações de quer melhorar e tal, vou sempre pedir um pouco mais, que é meu papel, mas... Enfim, as vendas também, a gente tem metas de venda, então você deve se recordar, em 2023, quando eu cheguei, estava próximo da janela, começando o Campeonato Brasileiro ali, e eu já tive que vender o Natan, por exemplo, o zagueiro naquele momento, mas consegui fazer uma venda para o Napoli, que naquele momento foi 9,5 de euros, o Flamengo tinha uma parte que abdicou, que a gente praticamente encerrou com 10 milhões de euros naquele momento e batemos meta, depois batemos em 2024, ultrapassamos a meta de novo, em 2025 também. Assim, o dinheiro não cai do céu. A gente precisa vender para poder ter de novo o investimento aqui. Então, a gente tem conseguido trabalhar dentro de todas as metas. Evoluir as categorias de base, manter o clube profissional na Série A, revelar jogadores, trabalhar dentro do que é nos dado aqui, passado de parte financeira, estabelecendo metas financeiras de venda também. Então, a gente está conseguindo cobrir tudo e estamos muito alinhados em relação a isso. Até nesse sentido, e você falou dos protagonistas, né? O Bragantino hoje tem um protagonista que é o John. Vocês conseguiram segurar ele com uma oferta muito grande, né? Do Zenit da Rússia. E já tem uma informação de que o Zenit vai continuar tentando, enfim. Mas ele está se destacando muito. O Bragantino mesmo, o clube postou nas suas redes sociais um número muito relevante. Ele está ali na frente do Olise, do Bayern de Munique, do Arda Güler, do Real Madrid. Dá para manter o John para o ano que vem? Não dá, vai ser difícil segurar ele nessa janela de janeiro. Vocês já receberam propostas? Como que está essa questão do John? Acho que você resumiu bem. É um jogador que vem se destacando, com protagonismo grande. Acho que o John poderia, inclusive, ter alguma oportunidadezinha em nível de seleção num amistoso desses, uma coisa assim, ver como é que ele... Porque ele está numa plenitude muito grande. É um jogador hoje que tem muita assistência, que tem muito drible, arranca com a bola de trás, está fazendo gols, tem ajudado a marcar. Eu vejo muita evolução nele. Talvez ele sintetize muito isso que o Red Bull se propõe a fazer, e não é fácil, porque hoje em dia, diferente de 4, 5 anos atrás, quando o jogador se destaca, jovem, começa a aparecer, como foi o Arthur, por exemplo, que você citou, o Elinho, naquela época você pagava 5, 6, 4 milhões num jogador como esse. Hoje em dia, os clubes pedem 15, 20, e a gente não tem verba para isso. Então, por exemplo, o John, ele apareceu no Palmeiras, ele não tinha nenhum gol e nenhuma assistência no Palmeiras como profissional até vir para cá. Chegou aqui, foi se desenvolvendo, ele tinha características importantes.
Mas eu falei para ele, inclusive, quando veio a oferta para ele ir embora, isso mexe muito com o ser humano, com o jogador, porque a oferta salarial é muito alta e tal. Você mencionou que mexeu até com a própria Red Bull nesse sentido, né? Claro, porque são valores muito altos. Eu sentei com ele e falei, John, eu acabei, como tenho que tomar a decisão, acabei tomando uma decisão de investir um valor alto na sua vinda, né? E ele me falou, pô, eu sou grato por isso tudo, porque naquele momento, né, ainda tinha muita dúvida e tal. E aí deu certo, ele se desenvolveu com méritos dele, né, aqui dentro do clube, todo o trabalho que foi feito. E agora a gente precisa esperar o momento que case para o clube e para o John seja o momento mais próximo do ideal para que haja uma venda. Eu não podia abrir mão dele no meio desse campeonato brasileiro. Sim. E eu já tinha conseguido atingir minha meta de venda também, porque tinha vendido 6 jogadores também antes do início do brasileiro. Mas para janeiro vai dar para segurar? Vai ser difícil segurar? Vamos ver como é que vai ser a temperatura do mercado. A gente não tem agora ofertas oficiais na mão, tem muita especulação pelo que ele tem rendido. Né? Vai chegar um momento que provavelmente a gente não consegue mais segurar o John. Ele vai seguir a carreira dele, vai dar os passos dele e também é um cara que foi muito ponta firme, foi muito correto com o clube. Depois dessa proposta forte que ele teve, mexe com a cabeça da pessoa e ele conseguiu retomar a concentração dele, o nível dele aqui dentro, e tem ajudado muito. Então, no processo natural, uma hora vai ser o momento dele sair. Bom, vocês nessa temporada optaram por contratar bastante no começo do ano, né? Sim. Tanto é que no meio do ano chegou o Vanderlan, o Alex, que inclusive o Alex está jogando bem, Gustavo. Né? O Gustavo Marques também, que agora está sendo importante. Mas as contratações do começo do ano também deram muito certo, né? Se for pegar o Gabriel, o Isidro Pita, o Lucas Barbosa, todos os titulares com uma importância gigantesca no time. Fabinho, Pita, o próprio Fabinho. O John tinha vindo um pouco antes. O Agustinho estava numa sequência boa, mas o Guzmán, na nossa avaliação pelo menos, melhor defensor daquele momento ali, né? E pro ano que vem, é basicamente o mesmo planejamento ou vocês devem segurar uma verba para no meio do ano, quem sabe, reforçar mais? A gente segurou um pouquinho esse ano, eu fui pulverizando um pouquinho, né, tentando pegar um pouco para cada posição que a gente precisava, teve uma reformulação grande do elenco. Eu vou precisar contratar alguns no início do ano, para formar uma base que possa ter um tempo de se entrosar e tal, e normalmente deixar alguma coisa para corrigir rotas ou cobrir vendas ou lesões no meio do ano. E não tem muito, né? A Red Bull hoje investe muito em centro de treinamento, está investindo no estádio, uma arena nova. Isso interfere diretamente? Isso interfere, porque o dinheiro é um só, né? É um só. Então, é um momento que a gente tem que entender que a empresa está investindo muito e a gente vai se manter assim e daqui a pouco a gente pode abrir um novo horizonte no segundo momento, né? Mas a ideia é mais ou menos parecida com o ano passado, talvez não contrata tantos jogadores de início, mas contratar alguns sim, deixar um pouquinho de verba para o meio do ano. E como você falou, esse ano, quando você avalia as contratações, a grande maioria dos jogadores tem dado muito resultado em campo. Isso é outra coisa também que você avalia dentro do trabalho e que a gente olha e fala, pô, a gente tem sido assertivo nisso e é muito importante, né? Sim, e até nesse sentido também, para o ano que vem, pensando no time, não tem como não deixar de perguntar sobre técnico, né? O Wagner Mancini veio com um contrato até o fim do ano. Foi. Ele está muito bem, é verdade, né? O Bragantino voltou a jogar bem, se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento, pode até brigar por pré-libertadores. Mas o Wagner Mancini, ele pode continuar? Vocês já estão trabalhando em entrevista com outros técnicos? Esse processo já está acontecendo? Não, entrevista com outros técnicos não. A gente tem hoje aqui uma comissão técnica. O que nós tratamos foi que o Wagner Mancini viria para essa reta final do campeonato, esse foi o acordado, e que a partir do final do ano a gente ia sentar todo mundo. Quando eu digo todo mundo, seria eu, o Klopp e o Mário Gomes, e a gente organizar o que a gente ia fazer de processo para o ano que vem. E é isso que nós vamos fazer. A gente está muito pouco tempo com o Wagner aqui, nós estamos ainda no meio de uma luta de campeonato brasileiro, né? E agora é esperar um pouquinho, as coisas vão andando, dia 7 de dezembro já termina o Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai fazer todo esse processo que conforme a gente tinha falado e conforme eu fui bem transparente no início,
nas entrevistas. A gente vai fazer esse processo no final do campeonato. E Serri, até pra gente encerrar o bate-papo, né? Em janeiro já começa o Brasileiro, tem Campeonato Paulista. E você falou do trabalho da Red Bull aqui, até nessa semana eu conversei com o Maurício Barbieri, que foi técnico, né? Que trabalhou no Red Bull Brasil também. E o melhor ano do Bragantino foi aquele 2021, que chegou na final da Copa Sul-Americana. Revelou muito o jogador, né? Se for pegar aquele time, tem dois na seleção brasileira, né? O Fabrício, o Ortiz, tem o Claudinho, tem o Arthur, o Elinho já estava também, o Lucas Evangelista, então Natan. Mas enfim, o que eu quero dizer é que aquele ano o Bragantino brigou por um título. Acho que talvez nem não era tão esperado, mas brigou ali pela Sul-Americana. Dá para imaginar, quem sabe, o Bragantino brigando por um Paulista já em 2026? Vocês têm isso como ambição ou ainda não? Não, acho que sim. Campeonato Paulista, as Copas, sejam elas quais forem, Copa do Brasil, não conseguiu ir bem, por exemplo, numa Copa do Brasil até hoje, né? Não conseguiu ter um destaque. A melhor participação nossa foi praticamente esse ano aqui que a gente foi, né? A gente brigando para ir para as quartas, ficamos nas oitavas ali. E duas classificações nos pênaltis, né? Contra a Souza, São José. E agora, quando você tem uma diferença econômica muito grande, e ela ficou ainda maior, né, de anos para cá, você citou, por exemplo, uns anos atrás, aquilo que a gente falou. Ainda não existiam a gente podia SAFs, ainda... Né? O dinheiro das bets, as SAFs, os novos proprietários de clube, como tem o Cruzeiro, por exemplo, as negociações com televisão que injetaram dinheiro, pelo menos no primeiro momento, né? Vamos ver o que vai acontecer mais para frente, mas que fizeram adiantamentos importantes de TV. Então, os preços dispararam no futebol, dispararam. Então, é aquilo, o poder de compra nosso hoje aqui diminuiu muito de 2021 para agora, diminuiu muito. Mas a gente tem sim condições de ter equipes competitivas e eu acho que brigar por esses campeonatos que você falou são coisas que a gente tem possibilidade. Por Copas, por campeonatos curtos. Hoje você falar que a gente vai ser campeão brasileiro nos pontos corridos, a gente em 2023, a gente chegou perto ali, a gente brigou até o final, né? A gente conseguiu ainda brigar e tal. Mas assim, não é uma coisa que hoje seja uma meta nossa. Mas ganhar um campeonato estadual, que a gente chegou em semifinais seguidas, né? Embora esse ano foi para as quartas, mas chegamos em semifinais nos outros anos aí. É uma briga, né? Para estar ali, e a gente está perto. Então, falar que a gente não almeja isso não dá, porque aqui dentro a gente pensa o tempo inteiro em ganhar. Tá bom, Sérgio, muito obrigado, valeu mesmo, valeu pelo papo. Se quiser deixar algum recado final aí para a torcida também, para quem está te acompanhando tanto pela internet quanto também FM. Não, acho que é muito bom a gente poder conversar um pouco, mostrar um pouco para o torcedor o que a gente vem fazendo dentro do clube, porque afinal de contas a presença de vocês aqui como um link para a gente poder falar com a nossa torcida e assistindo o nosso treino, vendo o trabalho que a gente faz aqui, a gente tem nada para esconder do que a gente está fazendo, muito pelo contrário, quanto mais aberto isso aqui for, é melhor, porque as pessoas podem ver o que a gente tem feito aqui, a gente é muito profissional no trabalho, até todo mundo trabalha muito. Desculpa até te interromper, claro. Mas aproveitar o momento para agradecer também, porque há muito tempo a gente não tinha 2 semanas seguidas com 2 treinos abertos. Sei que isso parte muito da comissão técnica também, mas deve haver um envolvimento do clube, enfim, isso para nós como imprensa eu acho que é importante. É muito legal, que a gente tenha a imprensa aqui quando a gente abre e tal, porque é uma coisa que eu converso muito com a nossa assessoria também, com a comunicação. Às vezes eles falam, poxa, mas a gente abriu, o pessoal não foi, mas é importante. Né? A gente mudou um pouco, os tempos mudaram no futebol, não é mais como antigamente que nós estávamos dando treino dentro do campo e ficava a imprensa com o microfone ali coladinho, ou no próximo. Claro, a gente entende, mudou, mas esse contato ele é importante para a gente poder conversar mais, abrir mais para a torcida poder ver o que está acontecendo aqui dentro, né? E a gente só agradecer o nosso torcedor aí que comparece aos jogos, que tem dado apoio sempre para a gente e para a gente acreditar agora nessa reta final, vai ser muito duro, mas que nós possamos aí encerrar, estamos num momento muito bom, mas encerrar bem esse ano, quem sabe aí com mais alguns pontos e a gente pensar em coisas um pouco maiores no campeonato. Rapaziada, valeu. Esse Diego Serri conversando com a gente aqui na 102 FM.